Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou André Godoy, este é o canal Dinheiro. Hoje é dia 29 de agosto de 2023, terça-feira. Bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você a respeito de, um, de uma coisa muito interessante e que quase sempre passa despercebido pelo pessoal que se diz de direita ou liberal. Nós vamos falar um pouco sobre uma característica da escola austríaca de economia. Na verdade, já fizemos aqui alguns vídeos até recentemente, fizemos mais um vídeo sobre a escola austríaca, e ela é muito famosa pelos seus integrantes defenderem a liberdade econômica, etc. E claro, isso é valiosíssimo. Alguém tem que defender isso, pelo amor de Deus, né? Neste mundo. Mas, na minha opinião, a escola austríaca, a grande contribuição que ela deu para a humanidade está um passo além dessa questão da liberdade. Porque a questão da liberdade, como eu já disse em outros vídeos, ela não é um assunto novo. Né? Os padres espanhóis na Idade Média já tinham descoberto lá em Salamanca, na Universidade de Salamanca, que a liberdade econômica produz riqueza. E sim, se você está surpreso com isso, repito, padres espanhóis medievais descobriram em Salamanca que a liberdade econômica é o segredo do sucesso. Eu sei que isso talvez pareça estranho, principalmente porque muitos professorzinhos de história no colégio fazem a meninada sair de lá com a cabeça feita, achando que o padre medieval devia ser um idiota, né? Não, idiota é o professor de história. Portanto, isso que eu estou falando é histórico, é documentado. Pesquise, faça uma investigação sobre o assunto no Google e você vai se surpreender. Você vai ver que essa ideia de liberdade econômica é mais velha do que parece. E também mais uma prova de que o ser humano é um bicho meio burro, né? Porque assim, a receita do sucesso está aí, ó, há 1 zilhão de anos. E até hoje a gente fica lá naquela, não, porque o socialismo, porque a igualdade, né? Enfim. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, a liberdade econômica não foi a grande sacada da escola austríaca, no meu modo de ver. Dentro de um contexto histórico, já tinha gente falando disso muito tempo antes. A sacada verdadeira da escola austríaca, perdão, e aí a gente tem que atribuir isso a um cara chamado Karl Menger, que foi praticamente um dos fundadores do negócio, da escola austríaca, foi a percepção de que você não consegue equacionar a sociedade. Você não consegue equacionar o ser humano. Existe, vocês já me viram aqui criticar isso algumas vezes, superficialmente, e hoje eu vou descer o sarrafo, naquela história de economistas que tem modelinhos matemáticos e que aí falam, olha, a inflação do próximo mês vai ser 7,38%. Né? Coisas desse tipo. Toda vez, vai uma dica, tá? De quem conhece pela prática, né, e pelo estudo, conhece um pouco de economia e conhece um pouco de matemática. Toda vez que você estiver diante de um cara que numa entrevista ou, sei lá, num fórum público de debate ou num artigo científico, num artigo especializado, numa revista, o cara falar assim, olha, a taxa ótima de juros para a sociedade é 10% ao ano. Eu vi hoje cedo uma equipe de sócios de uma consultoria falando que não, 10% é o número. Toda vez, guarde isso que eu vou te falar agora,
Toda vez que você dá de cara com um sujeito desse, saiba que você está diante de uma pessoa doente, de um sociopata, tá? Porque isso é impossível. Você não modela a sociedade. Seres humanos não são robozinhos. Seres humanos não são ratos de laboratório, embora os donos do mundo pensem que os seres humanos são ratinhos de laboratório. Seres humanos não são ratinhos de laboratório. E é impossível você equacionar o comportamento humano. É impossível você equacionar a economia. É impossível você dizer quanto seria a taxa de juros ótima para a sociedade. Eu pretendo, eu estou pensando nessa possibilidade, eu pretendo fazer um vídeo mostrando aqui como é o mercado na prática, como ele funciona na prática. Para que fique realmente muito claro para quem nunca estudou o assunto, por que é impossível uma pessoa descobrir qual é a taxa de juros ótima da sociedade. Pretendo fazer esse vídeo. Eu estou pensando só em como fazê-lo, uma maneira mais... para não ficar muito cansativo, né? Mas eu acho que é importante esse vídeo ser feito, porque se você nunca estudou esse assunto, com certeza vai ficar muito claro por que não dá para uma pessoa, para um ser humano iluminado, por mais inteligente que ele seja, por mais brilhante que ele seja, por que não dá para um ser humano saber quanto é a taxa de juro que faria a sociedade ficar bem? Eu já dei uma antecipada nesse assunto. Já falei para vocês, um ser humano não sabe quanto que eu posso pagar de juros. Um ser humano terceiro, né? Ele não está na minha vida. Ele não sabe quanto seria uma taxa aceitável do meu ponto de vista. Mas a gente teria que desenvolver isso de uma forma mais não tão assim só na palavra, para você ver realmente a loucura que é quando um ser humano chega e fala assim, olha, estamos perseguindo uma taxa de desemprego, por exemplo, eu vou lhe dar taxas de desemprego, né? Classicamente, Estados Unidos, países desenvolvidos. 3% é um número bom. 5%, até 5%. Agora, de onde surgiu isso? Né? Por que essa é a taxa ótima? Tudo isso são arbitrariedades, são números que são colocados na sociedade por algum iluminado. E são números que acabam ficando. Esse que é o problema. 3% é uma taxa de aceitável de desemprego? Não, eu acho que a taxa aceitável de desemprego é zero. Né? Você pode argumentar comigo, falar, mas André, mas taxa de desemprego zero significaria ter emprego para todo mundo? Isso é impossível. Não sei, será que é impossível? Não sei. A teoria diz uma coisa, mas será que se a gente deixasse a economia acontecer sem ninguém interferindo, sem nenhum governo interferindo, será que não daria para ter o pleno emprego? Não sei, é uma pergunta, só estou jogando, tá? Eu sei das matematizações a respeito de que é impossível ter pleno emprego, tal. Ok, eu já li essas coisas, mas de novo, isso é matemática feita num papel, é brincadeira de criança, não é o mundo real. O mundo real a gente só saberia qual é se nós deixássemos a economia correr solta, as pessoas fazerem suas coisas sem ninguém perturbá-las e sem nenhum governo para encher o saco para perturbar o sistema. Só assim que a gente saberia. Nos Estados Unidos a meta de inflação é 2%. Né? Já comentei isso com vocês. Agora tem uma galerinha lá que está querendo puxar isso para 4%, 5%. Mas eu pergunto a vocês, por que 2%? Eu acho que a meta de inflação tem que ser zero. Certo? Qual a quantidade ideal de tumores malignos no corpo de um ser humano? Na minha opinião, é zero. Não é para ter nenhum. Não é isso? Então, é uma questão de bom senso. Você não precisa resolver uma equação diferencial
para chegar nesse número? Certo? Qual a quantidade de ataques cardíacos médio ideal por ser humano? Zero, pô. Né? Então, a economia real, e aí voltando ao nosso assunto de hoje, a economia real foi percebida pelos caras da escola austríaca, sobretudo pelo Karl Menger, que foi o primeiro, como algo que não cabe dentro da matemática, não cabe dentro das equaçõezinhas do pessoal que gosta de fazer continha. Né? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei em outro vídeo. Matemática é uma coisa, economia é outra. Economia é muito mais complicado do que matemática. Esses caras foram os primeiros a perceber isso, a escola austríaca. Eles foram os primeiros a enxergar o seguinte, olha, quando você estiver diante de um cara que está falando, né, que a taxa de câmbio boa para o Brasil é 5,17, bom, você está diante de um sociopata, de um cara que pensa que você é um ratinho de laboratório e que ele tem equações mágicas, né? Ele tem lá uma equaçãozinha mágica que vai salvar a humanidade. Então, assim, um cara desse é um perigo, né? Ele é perigoso. Ele é perigoso do ponto de vista social. Ele deveria ser um cara que não deveria estar participando da vida pública e não deveria ter a autoridade que tem. Por isso, inclusive, que governos são uma coisa horrorosa, porque quem está lá tem autoridade, pode fazer o que quiser, ou praticamente tudo o que quer. E isso inclui usar modelinhos matemáticos para transformar você e eu em ratos de laboratório, coisa que nós não somos. A escola austríaca ela percebeu que a economia é basicamente... economia, olha, é basicamente psicologia na prática. É isso. Psicologia que eu estou falando, não estou falando de Freud, não, estou falando de uma coisa mais simples, tá? Não estou falando de teorias psicanalíticas, estou falando do simples comportamento egoístico do ser humano. Vai. É isso. Se você tem, por exemplo, se você tem filho, você acha que dá para você equacionar o comportamento do seu filho através de uma equação? Você conseguiria fazer isso? Ou o comportamento do seu pai, ou da sua mãe? Né? Você acha que é possível existir uma equação que vai, por exemplo, te dar a quantidade de felicidade que o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho vão ter se você der um presente X para eles? Você acha que existe isso? Você concorda comigo que isso é uma coisa de gente doente da cabeça? De gente que não raciocina direito, de gente que está confundindo as coisas. De gente que está confundindo matemática com economia. Medir felicidade, medir prazer, medir... Não dá. Não dá, medir tristeza. Qual vai ser a reação de uma pessoa se ela tiver uma notícia horrível para a vida dela? Não sei. Dá para equacionar isso? Não, não dá. Não dá. Ah, mas se a gente colocar na equação várias variáveis, esquece. Não dá. Você nem sabe dizer quais são essas variáveis. Cada pessoa vai ter um conjunto. Né? Então, esse foi o grande valor do Karl Menger. Esse foi o grande valor da escola austríaca. A percepção de que você não consegue equacionar a economia. A economia não é equacionável porque o ser humano não é equacionável. Nós não somos passíveis de previsão. Você não sabe, nem você sabe como você reage às coisas, só na hora que você vai ver. E essa é a ideia da economia. Esse é o espírito da economia. Na hora a gente vê. Tire o governo do jogo, deixe as pessoas se virarem, chegarem a um acordo do que elas querem comprar ou vender, quanto elas querem comprar e vender, e por quanto elas querem comprar e vender, e a economia vai acontecer. É simples. Isso é uma coisa que, infelizmente, mesmo o pessoal que é dito de direita não enfatiza suficientemente esse aspecto, essa virtude da economia austríaca.
de que a matemática tem que ficar fora do jogo. E a vantagem de você colocar a matemática fora desse jogo é que, primeiro, você poupa a sociedade de muito sofrimento. Né? Por quê? Porque a sociedade fica livre do risco de cair nas mãos de um sociopata que tem uma equaçãozinha e ele acredita naquela equaçãozinha. Ele tem poder de polícia para fazer aquela equaçãozinha acontecer. Lembre-se dos lockdowns, por exemplo. Lembre-se daquela história de achatar a curva. Certo? Aquilo, tudo bem, nós estamos falando de uma outra questão, né? Estamos falando de virologia, que mais ou menos dá para você equacionar. Ali até daria, né? É que houve outras questões de má fé naquelas circunstâncias, mas o assunto até permitiria. Agora, o que eu quero dizer é que são as mesmas pessoas, as pessoas que falavam de achatar a curva, são as mesmas pessoas que hoje chegam aqui e falam para você assim, olha, a taxa ótima de juros no Brasil é 10%. Percebe? É um doente, é um cara doente que acha que tem controle sobre o mundo. Infelizmente ele tem poder. Só que esse cara precisa ser desmoralizado. Toda vez que você encontrar um cara desse na sua frente, aí vai a minha sugestão, tá? Que o cara tirar um número mágico da manga, fica a minha dica. Vira para ele e fala assim, escuta, me mostre a equação de onde você tirou esse número. Faça o cara se expor. Mesmo que exista a equação, em muitos casos nem há, viu? Em muitos casos nem há equação alguma. Pra você ter uma ideia do nível dessa gente. Mas nas pouquíssimas vezes em que houver essa equação, você estará forçando esse cara a pôr na mesa a tal da equação. E aí outras pessoas vão olhar para a equação e falar, escuta, isso é o que está levando você a tomar essas decisões? Essa equaçãozinha vagabunda? Você não está considerando tal fator, tal fator, tal fator. Aí é a hora que esse cara vai ser metralhado. Então, é a sugestão do dia. Quando você pegar um psicopata desses, fala para ele, querido, mostre as suas equações, mostre as equações que originaram esse número que você está nos dando. Tá? Gente assim precisa ser desmoralizada. Por enquanto é isso, pessoal. Eu sugiro que você dê uma lida no Karl Menger. Procura alguma coisa sobre ele. É bem interessante, viu? É uma das raras cabeças pensantes da economia. Até mais. Bom dia para você.